esse mês vai conversar sobre oração. E eu vou falar para você, falar de oração é como se falar de cuidado com a saúde. Todo mundo responderia assim, eu quero ter uma boa saúde. Mas vira e mexe, ou um médico, ou um fisioterapeuta, ou um nutricionista, ou um cardiologista tem que mostrar pra gente que o estilo de vida que a gente está vivendo está comprometendo algo que é tão caro, a saúde. E a gente precisa ouvir coisas que a gente não gosta às vezes, mas a gente fala assim, eu preciso, porque quero a saúde, mas não consigo. Então a gente vai falar de oração justamente por isso. Porque são coisas que a gente precisa falar, precisa desfrutar, tem recursos maravilhosos a serem oferecidos e normalmente a gente ignora. Depois no grupo da igreja essa imagem, você vai conseguir ver ela com mais detalhes. Se tivesse de noite a gente conseguiria ver que em cima daquele A tem um sujeito ali. Isso aí foi uma fotografia. O nome dessa fotografia aí, o nome do farol é La Jument. Esse farol, gente, ele fica a 2 quilômetros da costa francesa. E ele foi construído para sinalizar perigosos recifes que normalmente produziam naufrágios lá na costa francesa. A fotografia, ela aconteceu em 21 de dezembro de 1989. Tinha um fotógrafo francês, ele especializado em imagens de farol, e ele estava sobrevoando esse farol aí com um helicóptero. E enquanto ele sobrevoava, estava tendo um temporal, ele queria captar mesmo essa fotografia com ondas, revoltas. Camarada, esses fotógrafos são meio doidos, né? E aí, gente, aquelas ondas gigantescas golpeando, mas no farol tinha um faroleiro. E o faroleiro, no meio daquele barulho de onda, conseguiu ouvir barulho de helicóptero. E aí ele pensou o seguinte, deve ter alguém aqui querendo avisar de um acidente, de alguma catástrofe, e eu vou sair. E, gente, numa ação absurda, porque uma orientação que o faroleiro tem é que nesse momento de ondas, ele não pode sair de dentro do farol, porque é muito perigoso, e ele quis sair. Nesse momento que ele saiu foi a hora que o fotógrafo captou, mas num milésimo de segundo, a hora que ele viu a besteira que ele tinha aprontado, ele já voltou, fechou, foi quando aquela onda gigantesca explodiu no farol. Gente, a gente quer falar de oração porque a oração é um lugar seguro como esse farol. E assim, no meio das ondas bravias do mar da vida, quando a gente sai desse lugar, as ondas nos pegam, nos machucam e detonam a nossa vida. Na teologia reformada, nos ensinos da tradição protestante, ela é colocada como, a gente usa uma terminologia teológica, Alisson, chamado meio de graça. O que é meio de graça? Deus derrama graça sobre a nossa vida, que é esse favor merecido, que é essa energia, essa ação do Espírito de Deus para revitalizar o coração, a vida e nos fazer caminhar. Um dos meios de graça que Deus estabeleceu é a ceia do Senhor. Por isso precisamos participar da ceia. Outro meio de graça por excelência é a oração. E infelizmente tem muita gente saindo do farol e ondas terríveis estão dragando essa pessoa. Eu quero ler um texto com vocês em Marcos capítulo 5. A gente vai ler Marcos capítulo 5 e a conversa é sobre o seguinte: refúgio em meio ao caos pessoal. Oração é um refúgio em tempos de caos pessoal. Diz assim, capítulo 5, verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Logo, a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam,
o Senhor está vendo que multidão o aperta aqui e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem que tinha feito. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Vamos orar? Senhor, eu preciso da sua palavra. Nós precisamos da sua palavra. Meus irmãos estão aqui, precisamos da sua palavra que foi lida e a gente quer ouvir a sua voz, Senhor. A gente quer ouvir os seus planos. A gente quer saborear ainda mais isso que cantamos. Que amor é esse? Nos abençoa pelo teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Gente, essa narrativa das Escrituras, ela está inserida num momento assim, bem difícil, porque Jesus tinha ido para uma região de barco e curado um homem lá possesso de espíritos malignos. Aí o povo da terra não quis que ele ficasse lá, porque Jesus mandou os demônios para os porcos, e aí perderam seus porcos, e infelizmente o ser humano às vezes prefere o porco do que Deus. E o que o porco representava? Ele representava o ganho financeiro. Jesus, a presença de Jesus libertou um homem, mas os espíritos imundos ali trouxeram um drama terrível em cima da situação financeira daqueles criadores de porcos. Jesus, vai embora daqui. O Senhor comprometeu as finanças aqui e isso não vale uma pessoa livre, porque ser humano maldoso, sem Deus, faz isso. A gente faz isso sem Deus. Jesus volta para esse barco e ele é interpelado por um chefe da sinagoga. A sinagoga era um ambiente, um espaço de adoração judaica. E esse chefe da sinagoga, alguém que liderava a sinagoga, tem a sua filhinha acamada, doente, pronto para morrer. Jairo, o nome dele. E ele fala assim, implora Jesus, salva minha filha. E Jesus está indo. No meio dessa caminhada, uma multidão seguindo, porque Jesus estava atraindo muita multidão pelo que ele fazia, pelo que ele falava, por quem ele é. E aí o que acontece? Uma mulher sai no meio da multidão e toca Jesus. E quem é essa mulher? O texto fala que ela está há 12 anos com uma hemorragia, ela tem um sangramento. É uma menstruação que nunca acaba. E que terrível para essa mulher, em muitos aspectos. Para a nossa sociedade isso seria dramático já. Isso dificultaria a vida de uma mulher em vários aspectos. Os problemas de saúde que são agravados, a falta de componentes, de vitaminas que isso gera, a falta de ferro, a perda de sangue contínua traz uma série de problemas para a saúde, para a nossa situação de saúde desse mundo atual, para o quanto a ciência já avançou, já seria um drama. Para aquele contexto, gente, não tinha tratamento, e o texto fala que ela tentou com diversos médicos, e assim, diga-se de passagem, não eram os médicos com a formação atual. A ciência vem se desenvolvendo, o conhecimento humano foi se desenvolvendo com o tempo, era muito precário, era muito limitado, e ela tinha tentado tudo, e gastado todos os seus recursos, ela tinha perdido toda a saúde, perdido os recursos nesse tratamento. Gente, e para piorar, talvez você não saiba, no Antigo Testamento existiam leis. Quando você está lendo uns livros, às vezes algumas pessoas, nossa, quantas regras aqui. Tinham leis cerimoniais, leis civis, porque a nação, o povo de Israel no Antigo Testamento, gente, ele é um povo-nação. Então algumas leis são leis mesmo de país. Deus tinha dado porque não era só a igreja espalhada pelo mundo, era uma nação. Então ela tinha leis civis que orientavam ela, leis morais para orientar a relação com Deus e com o próximo, e leis cerimoniais também, porque era um povo de sacerdotes. É um povo que vivia continuamente numa relação sacerdotal. Então tem várias regras ali que orientam o povo que eles estariam impuros para adoração, impuros para o culto, impuros para o relacionamento social.
Algumas dessas regras estão relacionadas à própria santidade de Deus, mas muitas outras têm uma relação muito sanitária, de questão assim, de preservar a saúde. Imagina, gente, começam essas leis a ser distribuídas há 4.000 anos, um povo camponês, no meio de um deserto, no meio de uma terra cheia de limitações, sem encanamento, sem saneamento básico, uma série de leis que eram para proteger esse próprio povo. Entre essas leis, uma mulher com sangramento, uma mulher nesse período menstrual, ela deveria ficar longe das pessoas, deveria ficar longe do povo para evitar contaminação com possibilidade de doença, porque está tendo sangue. Imagina, o povo está vivendo em cabaninha, não tem álcool gel, não tem chuveirinho, não tem um monte de coisa. Eram regras que Deus tinha estabelecido para proteger o próprio ambiente social. Então, às vezes, algumas pessoas olham isso e falam assim: ah, mas que lei estranha, uma mulher menstruada é impura, poxa, que Deus é esse? E fazem essa leitura sem entender contexto. Essa mulher era uma mulher impura. Por essa impureza, por essa regra cerimonial que Deus tinha estabelecido, ela não poderia estar em contato com as pessoas, em convívio familiar, porque senão ela ia deixar as outras pessoas impuras e problemas de doença. Eu estou clareando para você o tamanho do drama. Essa mulher não ia para o templo, essa mulher não convivia em família, essa mulher estava isolada. Era esse o drama dela. Esse é o caos pessoal dela. E aí vem um diferencial. O texto diz que ela ouve falar sobre Jesus. O texto conta para a gente que, o verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu, eu não sei exatamente o que ela ouviu, porque a notícia sobre Jesus corria de diversas formas. É um curandeiro, ele expulsa demônios, ele chamou um tanto de gente, o ensino dele é com autoridade, ele multiplicou pães já, ele fez água transformar-se em vinho, um cego foi curado por ele e disse que ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o Salvador prometido. No meio daquele caos, no meio daquela dor, ela ouve essas notícias, a fama de Jesus, e pensa: eu não posso encostar em ninguém, mas ele é o Salvador. Gente, a fé dela era uma fé muito insípida ainda, sem desenvolvimento, sem clareza. Ela era um pouco assim, meio mística até. Sabe, às vezes a nossa fé é assim. Talvez alguns de vocês ainda não desenvolveram uma fé que seja tão boa ao ponto de, quando você ouve alguma coisa terrível sobre você, tem gente que ainda tem aquele costume: não, vou bater na madeira, né? O que é esse negócio? Isso é místico, gente, não tem nada a ver bater na madeira. Não, eu acredito, você acredita errado, isso não existe. Não existe isso aí, mas às vezes na nossa relação com Deus a gente quer ser místico. Às vezes tem pessoas que, com a relação do culto aqui, torna ele um ambiente místico. E qual é o místico? O místico que só de tocar as coisas não funcionam. Ela não tinha entendido muita coisa acerca de Cristo. Mas o que é lindo, que isso não é um problema para Jesus. Porque Jesus, ele começa a se relacionar com a gente não entende nada sobre Deus. E não tem problema, por isso que a gente pode apresentar Jesus para as pessoas, a gente pode se apresentar a Jesus sem conhecer muita coisa, porque daí ela vai, no meio desse caos todo, dessa confusão toda, e fala: eu vou me aproximar. E se aproxima no meio daquela gentarada, ela toca. Jesus sente, porque, gente, a grande questão é que ela foi com fé. Ela foi confiante. Eu sei quem ele é. E com essa confiança, assim, ele é alguém que pode me ajudar. Eu posso depositar na confiança. Ela tocou nele com confiança. Evidente. André, então se eu tocar em qualquer pessoa com confiança, alguma coisa vai acontecer? Não é isso que as escrituras estão ensinando. Estão ensinando que tocar em Jesus com confiança, mesmo que você não entenda muito sobre quem é Jesus, algo extraordinário acontece. Porque ele é quem ele é. Se diz respeito à pessoa de Jesus. E ela toca. Jesus sente que saiu o poder dele. Tem o Tim Keller, ele diz assim que Jesus sentiu fraqueza. Na hora eu falei: como sentiu fraqueza? Um pouco de poder saiu. E o que é a fraqueza senão a ausência de poder? Eu falei: olha, e o Tim Keller falou, Tim Keller é um autor muito renomado aí que a gente gosta. Eu gosto demais dele, falo bastante dele aqui. Você já conhece Tim Keller, tanto eu for ouvir falar, né? Mas de verdade, ele sentiu: opa, saiu alguma coisa aqui. Quem me tocou? Deixa eu falar para vocês, gente. Jesus sabia quem ele tinha tocado. Olha, aquela mulher ouve falar de Jesus e fé é gerada. Por quê?
Porque as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Ouvir do testemunho acerca de Jesus. Teve fé. Não conhecia ele, mas por ouvir falar, teve fé. Ela chega e toca nele. E quem toca em Jesus sai diferente. Quem toca com fé em Jesus sai diferente. Eis outra informação muito pertinente, porque a diferença dos nossos encontros, ela não está marcada pela quantidade de pessoas que estão aqui. Ela não está marcada pela pessoa que prega. Ela está marcada pela verdade. E a verdade fala de Jesus, Jesus está presente na verdade. Ótimo. Mas a sua parte nessa história é crer. Crer em quem? Eu tenho fé. Não, você tem que ter fé na pessoa certa. É o alvo da nossa fé que é fundamental. Mas tem que se ter essa fé. Ela foi ali e encontrou com ele com confiança. E tocou nele com confiança. Gente, essa história de deixar de exercitar a fé é um grande problema. É um grande problema. Você vê que vários momentos na relação de Jesus com as pessoas, ele perguntava, você crê no Filho do Homem? E teve momentos que ele falou assim, ó, tudo é possível ao que crê. Às vezes a gente, por afirmar as doutrinas corretas, e isso é substancial, a gente acreditar nas informações corretas é essencial para a nossa vida. Por exemplo, informação correta, a Bíblia é a palavra de Deus. A informação correta, Jesus se entregou na cruz e o que ele fez é suficiente para me salvar e nada do que eu faço apaga o meu pecado, somente o que ele fez apaga o meu pecado. Isso é crença. Agora, essas informações que a gente já toma conhecimento não invalidam a necessidade da gente chegar para esse relacionamento com confiança, com fé em Cristo, porque foi essa fé que essa mulher teve. E aí, gente, Jesus faz um negócio espetacular nessa experiência. Ele fala assim, quem me tocou? Ela estremece. Você fala assim, André, por que ela está com tanto medo? Por causa da experiência de ser cerimonialmente impura. Você imagina, gente, na concepção do judeu, por causa de tudo aquilo que Deus estabeleceu, Eliosmar, ela não poderia chegar no templo. O templo era o símbolo da presença de Deus. Agora ela tem andando no meio do povo o próprio Deus, Eliosmar. Jesus é o próprio Deus andando entre as pessoas. Pensa comigo agora, na mente dela, se no templo, que é o símbolo da presença de Deus, eu não posso chegar, quanto mais encostar no próprio Deus sendo impura. Mas ela teve fé, me encostou e Jesus fala, quem me tocou? Porque Jesus já tinha curado ela. O que ele queria? Ele queria algo mais. Ele queria falar para ela quem ele é. Falar para ela o que tinha acontecido, mas mais que isso, ele queria que ela falasse com ele. Gente, o que Deus faz com a gente, a grande história das Escrituras, é de um relacionamento que foi rompido entre nós e o Criador. A grande obra da cruz do Calvário é o que? É um relacionamento restaurado. A cruz é a ponte que nos restaura. O que Cristo fez foi para nos reatar no relacionamento com Deus. O que Jesus queria? Não quero só te dar virtude e te curar. Te curar é pouco. Eu quero te oferecer a cura perfeita, que é restaurar o relacionamento seu com o meu Pai, comigo mesmo. Para aí, quem me tocou, Senhor? Os discípulos, como assim, Senhor? Que pergunta, Senhor? O Senhor faz cada pergunta difícil, Jesus. Quem te tocou? Eu imagino que foi o Pedro respondendo isso aí. Jesus, por favor, olha aqui, como que a gente... É muita coisa para a gente cuidar. Agora descobrir quem toca o Senhor, vamos ter que monitorar até quem toca o Senhor. Não, alguém me tocou de um jeito diferente. E aí ela entende. E aí Jesus, gente, ele cura a imagem pública dela. Ela era reconhecida, certamente é um povoado pequeno, tinha gente ali que sabia da impureza dela. Ela tentou ir mais escondidinha, agora Jesus está curando ela publicamente. Olha, o que você fez? E ela conta toda a verdade. Eu não sei quanto tempo ela passou ali contando, mas possivelmente essa narrativa fez parte. Olha, eu estou há 12 anos sofrendo. Eu estou com uma hemorragia, eu sou cerimonialmente impura. Eu não posso ter relacionamento com homem algum.
eu não posso viver com a minha família, eu não posso participar da adoração. Eu estou me acabando, a minha vida tinha acabado e agora eu toquei o Senhor. Me desculpa. Eu toquei o Senhor, me desculpa. Mas eu não tinha mais esperança. E eu estou diferente, eu senti que alguma coisa mudou. Filha, que nome gostoso, né? Ouvir do Pai das luzes, que é o Senhor Jesus, falar assim, filha. Porque, gente, quando Jesus nos toca, Ele traz a gente para a verdade. Ele traz a gente para esse relacionamento de começar a contar as coisas para Ele. Oração, gente, é isso. O que essa moça fez, essa mulher fez? Ela falou com Jesus. Ela fez uma oração pública ali. Falou com Ele. E ouviu palavras dEle. Gente, é disso que a gente quer falar esse mês. Eu e você precisamos disso. Chegar para Jesus, tocar em Jesus. André, é possível ainda tocar em Jesus? Sim! Ele enviou o seu Espírito que nos toque, nós podemos tocá-lo. Ele está presente. Ele está aqui. Ele está onde você for. Ele é o Deus onipresente. Mas um detalhe, é preciso eu e você respondemos a essa iniciativa que a palavra está dando para a gente hoje, nos chamando, venha para perto de mim, porque as Escrituras dizem, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Gente, em termos práticos, o que isso significa? Significa que no caos que está e na onda bravia que vem sobre o seu coração, sobre sua vida, você precisa fazer uma coisa. Sabe que coisa é essa? É isso aqui, ó. É ir lá no seu quarto, fecha as portas, dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu estou aqui para falar com o Senhor, sozinho. Que coisa deliciosa, que coisa boa é ajoelhar durante o dia e falar com o Senhor. Gente, a hora que você levanta, você está mudado, falou com Ele, disse para Ele toda a verdade. Você começa a orar, você começa a descobrir que você é terrível, mas que tem um Deus ali perto, ouvindo para te perdoar, que te motiva com uma motivação que nenhum coach vai te dar, que te dá propósito, que nada nessa vida consegue te dar, é relacionamento. Deixa eu falar para você, eu sei o que é isso que eu estou falando para vocês, eu desfruto disso, eu experimento isso. Isso é uma glória para mim, isso é tão forte, tão essencial que a gente quer um mês inteiro falar sobre isso. E sabe qual é a minha oração? E tem sido a minha oração, Deus, quiçá 5 pessoas que ouçam essa mensagem lá na igreja vão fazer o seguinte, Senhor, eu tenho negligenciado o relacionamento contigo, o Senhor não me ouve mais no quarto secreto, eu não tenho disciplina com a oração. 5 pessoas, se fizer isso, eu falo assim, Senhor, tá ótimo, sabe por quê, gente? Porque o cristianismo de muita gente é igualzinho o faroleiro que saiu do farol, a onda levou, e quando essa onda nos bate, gente, arrebenta tudo, arrebenta as nossas emoções, arrebenta a nossa capacidade de tomar boas decisões, arrebenta a nossa capacidade de olhar com compaixão, com compreensão, com amor sobre as pessoas e sobre a vida. Deixa eu falar para você, o relacionamento com Jesus vai transformar a sua vida. Talvez um dia você creu, talvez um dia você até confiou, mas você não experimenta mais isso. O que Deus está chamando você a voltar. Falar para você, volta para o farol. Eu quero chamar os músicos aqui. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em te
seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra
igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço por inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço por inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar o meu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim.
ninguém pode ocupar o meu lugar em ti, e nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Para mim.